Então, diferente do que muita gente pensa, e especialmente diferente do que o dualismo tentou, né? E não só tentou, como por muito tempo emplacou aí na mente das pessoas. Deus, queridos, ele é o primeiro trabalhador. Ele foi o primeiro construtor. Se o João, né, ele se gaba do Adão ter sido o primeiro engenheiro agrônomo, né? Tem gente aí da construção que vai falar que Deus foi o primeiro engenheiro civil, né? Primeiro engenheiro civil, primeiro arquiteto, né? Inclusive, por exemplo, a maçonaria chama Deus, né, de um grande arquiteto do universo, né? Então, né? Por quê? Porque foi ele que estruturou tudo isso. Então, Deus, ele foi o primeiro trabalhador. E ele fez várias coisas antes até mesmo de criar o ser humano. Olha que incrível. Então, ele foi responsável por todo esse processo de criação. E do nada, ele fez existir. Mas ele também separou terra de águas, noite de dia. Ou seja, ele estabeleceu fronteiras. Deus também nomeou, ele deu identidade para cada parte da criação. À medida que ele foi criando, essa identidade foi sendo firmada. Ele organizou todo o processo, ou seja, ele pôs ordem ao caos. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente vai chegar num ambiente, aquele ambiente vai ser transformado em um caos, para que depois ele entre em ordem. Ele também plantou, porque ele fez com que o jardim brotasse, e aí ele instituiu, estabeleceu o sábado como um padrão de descanso. Então, dentro desse processo dele criar, não foi só a criação, queridos. E a gente precisa olhar para Deus dentro de toda essa estrutura e perceber, né, essas facetas de Deus e começar a perceber. Talvez onde você está falhando no seu trabalho? Onde é que você está falhando? Porque tem pessoas também que não estão avançando dentro daquele processo de prosperidade porque estão recebendo muito de Deus, mas não estão sabendo como administrar aquilo que o Senhor nos entregou. É por isso que dentro do MBA a gente também vai ter, né, uma matéria, uma disciplina específica onde a gente vai falar sobre as finanças do reino, porque a gente precisa definitivamente aprender a não apenas viver por fé, mas vivermos também dentro de um princípio de mordomia, porque foi isso que fez com que aqueles homens que recebessem os talentos, foi isso que diferenciou aqueles homens que receberam. Por que que um recebeu dois? Por que que um homem recebeu um talento? Por que que um recebeu dois e por que que um recebeu cinco? A palavra de Deus fala que o Senhor entregou conforme a sua capacidade. Então, capacidade, queridos, é uma habilidade que nós desenvolvemos. Precisamos nos tornar mais capazes, mais habilidosos dentro desse processo, para que a gente possa o quê? Cumprir com o chamado conforme aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Então, quando Deus ele trabalha e ele cria toda essa existência, ele percebe o quê? Que tudo que ele tinha feito era bom. Diferente do que o gnosticismo tentou trazer para a igreja, de que a matéria é má, de que a matéria é ruim. A matéria não é má. O corpo não é uma prisão. E o mundo não é o nosso inimigo. Então, definitivamente, qualquer cosmovisão que traga qualquer tipo de ideia como essa, ela está o quê? Contradizendo a palavra. E aqui agora eu quero provar para vocês que aí talvez a gente pense, ah, mas Deus, né? Deus é Deus. Então eu quero trazer para vocês a reflexão sobre como foi a experiência de Jesus. Gente, eu confesso para vocês que estudar sobre isso e perceber tudo isso chamou muito a minha atenção. Porque é nós olharmos para o nosso mestre e perceber o quanto ele nos ensinou. Mas se ainda estamos falhando, é porque estamos falhando no princípio básico, que é estudar a própria palavra de Deus. Então, vamos lá. Pautado no que vocês conhecem, pautado no que vocês sabem. Onde que Jesus ministrava na maior parte do tempo dele? Quais eram os lugares onde Jesus mais ministrava?
Ao ar livre. Ao ar livre. Sinagogas. Não, ele não ministrava nas sinagogas. Olha o que a pesquisa aponta. Das 132 aparições públicas de Jesus, 122 ocorreram em ambientes de trabalho. 122 em ambientes de trabalho. Nos mercados, à beira do rio, enquanto estavam ali para as pescarias. Jesus nunca fez um culto de milagres. Vamos fazer um culto de milagres. Tragam os paralíticos. Tragam os surdos, os mudos. Era isso que Jesus fazia? Não, queridos. Enquanto ele ia pelo caminho, ele ia fazendo os milagres. Então ele nunca fez um culto. Por quê? Porque pregar o evangelho para Jesus fazia parte da vida dele. Ele não precisava estabelecer algo para fazer aquilo. Por isso que a gente precisa ter a compreensão de que é o que nós fazemos no dia a dia. 45 das 52 parábolas de Jesus tinham o ambiente de trabalho como contexto. Eu acabei de falar da parábola dos talentos. Tem a outra parábola, né? São duas parábolas, né, que fala de talentos. A gente vai ver parábola do pastor, da ovelha. Então, tudo está relacionado ao que era feito em termos de trabalho na época. E muitas delas a gente vai ver o quê? As profissões que Jesus usou, né, como palco pedagógico, vamos dizer assim. Então, o pescador, agricultor, o vinhateiro, o pastor, que nessa época não era pastor de gente, era pastor de ovelha, carpinteiro, comerciante, o servo, que é o funcionário, é aquele que servia, e um pai de família. Aí a gente tem ainda, né, a história do centurião. Então Jesus, querido, ele trabalhou, né, como a palavra diz aqui, que é tecom, que é um artífice, um construtor. As pessoas falam que Jesus era um carpinteiro, né? Na verdade, essa expressão de ser um carpinteiro, como a gente acredita hoje, que é aquele que trabalha com madeira, ela não é verídica, vamos dizer assim, né? Ele foi um construtor, mais ou menos em torno de 18 anos. Ou seja, a maior parte da vida terrena de Jesus foi trabalhando no mercado, no marketplace, como um construtor. Não foi pregando. Ele passou os últimos 3 anos dele, aí sim, preparando os seus discípulos, treinando os seus discípulos. Ainda assim, aonde que Jesus treinou os seus discípulos? Não foi dentro de uma igreja, não foi na escola dominical. Foi fazendo com que eles executassem as próprias funções que eles faziam. Então, queridos, nós vamos agora trabalhar mais um pouquinho, tá? Se você abrir lá na tua apostila também vai ter essa parte aqui, mas você pode fazer a mão aí, tá bom? Por quê? Porque agora eu vou convidar vocês para vocês fazerem um mapa mental. É o avodar na vida profissional de vocês, tá bem? E a gente vai fazer primeiro de forma individual, então eu vou dar 5 minutinhos para vocês desenharem aí, criarem esse mapa mental de vocês. E depois a gente vai compartilhar isso também. Eu acho que pode ser até em trio. Pode, tá? Pode ser em trio, pode dar mais 15 minutinhos depois, né?
Então, primeiro, como você trabalha? Então, você vai escrever lá, ó, faz teu mapa mental. O que é que você produz? Ou o que é que você constrói? O que é que você entrega? Como que se dá o teu trabalho no dia a dia? Com o que você trabalha? Como que você faz com que a criação, né, se expanda? O que é que você tem multiplicado? Depois, como adoração, ou seja, como que você honra a Deus naquilo que você faz? De que forma você tem honrado a Deus dentro da sua entrega? E se essa pergunta é difícil para você responder, é porque provavelmente esse é um gap importante que você vai precisar trabalhar a partir de agora. Porque o seu trabalho precisa ser um avodá. E dentro do avodá é trabalhar, adorar e servir. Como serviço, então a quem você serve e como você faz isso com excelência. A gente já deu testemunho aqui para vocês, né? E eu acho que essa frase se tornou o manifesto da companhia de Daniel e do próprio MBA, que foi quando o João confrontou aquele mecânico que estava prestando serviço para Renatinha e que ele era crente. Crente, crente, crente. E só aprontando com a Renata, só aprontando com a Renata. Renata gastando dinheiro, correndo risco de vida, porque o cara fez o maior da gambiarra no tanque de combustível da Renata. A Renata ficou por 3 vezes na pista. E o João chegou para ele e só fez a pergunta para ele. Ah, você é crente? Sou. Ah, de qual igreja? Tal igreja. Ah, que bom. Eu sou apóstolo. Eu sou o líder da Renata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a forma como você faz o seu trabalho, se a sua salvação dependesse da forma como você está executando o seu trabalho, você seria salvo? E a verdade, queridos, é que a gente precisa se fazer essa pergunta todos os dias. Se a minha salvação dependesse da maneira como eu estou fazendo o meu trabalho, será que eu seria salvo? Porque trabalhar é adorar. Nós já entendemos isso essa noite. Terceiro ponto, como missão. O que você transforma na sua esfera de atuação? Ah, Flávia, eu ainda não tenho clareza absoluta de qual é a minha esfera. Ah, então comece a se habituar com isso. A gente também vai trabalhar, né? A gente vai chegar lá nas esferas da sociedade também. Mas dentro daquilo que você tem hoje de conceito. Então, eu quero que você faça esse mapa mental. O seu trabalho como trabalho, né? Então, como você executa isso, como que você produz, como que você constrói, como que você entrega. Como adoração. Então, como que você está honrando Deus? Como serviço, que é quem você serve, e se você está fazendo isso realmente com excelência. E como missão, que é a parte da transformação. A transformação que, de fato, você está causando nas esferas que você influencia, tá bem? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer e aí a gente vai para a segunda etapa. Então, agora, o que que vocês vão fazer? Não precisa ser agora, né? Às vezes é a força de expressão. Não é agora. Mas essa é uma tarefinha que vai ficar para vocês. E aí, vocês podem, inclusive, o Alex poderia colocar ali uma sugestão de prompt, né, Alex, para a gente lá no grupo, de como vocês podem transformar isso com a ajuda lá do chat ou alguma outra IA que o Alex poderia indicar, porque eu quero que todos vocês enviem para nós ao longo da semana como que ficou esse mapa mental de vocês, tá bom? Aí, de repente, se o Alex puder nos ajudar com isso, tá? Aí eu quero colocar isso ali para a gente poder já visualmente entender como ficou esse mapa mental do avodá de vocês dentro dessas 4 esferas, tá bom?